Licenciatura em Informática, disciplina, Rede de Computadores, tutora à distância, Luana Moreira Pereira, tutor presencial, Carlos Henrique Araújo da Silva. Polo de Apoio Presencial, Itumbiara, Turma 1. Componentes: Andréa Silva Arantes, Márcia Silva Souza, Perla Silva Arantes, Reginaldo Ávila da Silva. O modelo de referência OSSE. O modelo OSSE foi desenvolvido em um primeiro passo na direção de padronização internacional dos protocolos usados nas diversas camadas. Este modelo foi denominado de um modelo de referência para a interconexão de sistemas abertos ou RMOSI, pois trata-se de conexão de sistemas abertos, ou seja, sistemas que estão abertos à comunicação com outros sistemas. O modelo OSI foi criado segundo a filosofia das arquiteturas multicamadas. Sua arquitetura define 7 camadas, cujos princípios de definição foram os seguintes. Cada camada corresponde a um nível de abstração necessário no modelo. Cada camada possui sua função própria, bem definida. A função de cada camada foram escolhidas segundo a definição dos protocolos normalizados internacionalmente. A escolha das fronteiras entre cada camada devem ser definidas de modo a minimizar o fluxo de informação nas interfaces. O número de camada deve ser suficientemente grande para funções distintas não precisam ser colocadas na mesma camada e ser suficientemente pequeno a arquitetura não se torna difícil de controlar. Arquitetura de 7 camadas do modelo OSSE. A camada física é responsável da transferência de bits num circuito de comunicação. De maneira geral, a sua função é garantir que cada bit enviado de um lado seja recebido do outro lado sem ser alterado seu valor. A camada de enlace de dados tem por função principal a transformação de meio de comunicação bruto em uma linha livre de erros de transmissão para a camada de rede. A camada de rede é responsável da gestão das redes. Ela define a forma como os pacotes de dados serão encaminhados do emissor ao receptor. A camada de transporte recebe os dados enviados de cada camada de seção, decompô-los, se for o caso, em unidades de dados menores e garantir que todas as partes da mensagem vão ser transmitidas corretamente à outra extremidade. A camada de seção é responsável ao estabelecimento de sessões de diálogo para os usuários da rede. Uma seção objetiva permite o transporte de dados da mesma forma que os serviços oferecidos pela camada de transporte, mas ela oferece serviços mais sofisticados de comunicação que podem ser úteis de determinadas aplicações. A camada de apresentação utiliza algumas funções frequentemente necessárias de modo a poupar o usuário nesse trabalho. Essa camada possui particularmente as funções associadas à síntese e às semânticas dos dados transmitidos. A camada de aplicação plenamente de um conjunto de protocolos bastante diversificados e orientados às aplicações bem definidas. Um exemplo disso é o protocolo de terminal virtual, que permite gerar a utilização de um determinado programa, por exemplo, um editor de textos, de forma independente do tipo de terminal conectado à rede. Agradecemos a atenção.